A porta do vale reparou-a Anum e os moradores de Zanoa. Edificaram-na e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas e ainda 1000 côvados da muralha, porta do monturo. A porta do monturo reparou Quias, filho de Recabe, maioral do distrito de Bet-Aquerem. Ele a edificou e lhe assentou as portas com seus ferrolhos e trancas. A porta da fonte reparou a Salum, filho de Col-Ozé, maioral do distrito de Mispa. Ele a edificou e a cobriu e lhe assentou as portas com seus ferrolhos e trancas, e ainda o muro do açude de Selá, junto ao jardim do rei, até os degraus que descem à cidade de Davi. Depois dele reparou Neemias, filho de Asbuque, maioral da metade do distrito de Bet-Zur, até defronte dos sepulcros de Davi, até o açude artificial e até a casa dos heróis. Depois dele repararam os levitas, Reum, filho de Bani, e ao seu lado Asabias, maioral da metade do distrito de Queila. Depois dele repararam os seus irmãos, Bavai, filho de Enadad, maioral da metade do distrito de Queila. Ao seu lado reparou Ezer, filho de Jesua, maioral de Mispa, outra parte de fronte da subida para a casa das armas, no ângulo do muro. Depois dele reparou com grande ardor Baruque, filho de Zabai, outra porção desde o ângulo do muro até a porta da casa de Eliasibe, o sumo sacerdote. Depois dele reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós, outra porção desde a porta da casa de Eliasibe até a extremidade da casa de Eliasibe. Depois dele repararam os sacerdotes que habitavam na campina. Depois repararam Benjamim, Assub, de fronte da sua casa. E depois deles reparou Azarias, filho de Marzéias, filho de Ananias, junto da sua casa. Depois dele, Binui, filho de Enadad, outra porção desde a casa de Azarias até o ângulo e até a esquina. Palau, filho de Uzai, reparou de fronte do ângulo e da torre que sai da casa real superior, que está junto ao pátio do cárcere. Depois dele, reparou Pedaías, filho de Parós, e os servos do templo que habitavam em Ofel, até de fronte da porta das águas, para o oriente, e até a torre alta. Depois repararam os tecoitas, outra porção, de fronte da torre grande e alta, e até ao muro de Ofel. Para cima das portas dos cavalos, repararam os sacerdotes, cada um de fronte da sua casa. Depois deles reparou Zadok, filho de Imer, de fronte de sua casa, e depois Semaías, filho de Secanias, guarda da porta oriental. E depois dele reparou Ananias, filho de Selemias, e Anum, o 6º filho de Zalaf, outra porção. Depois deles reparou Mesulão, filho de Berequias, de fronte da sua morada. Depois deles reparou Malquias, filho de um Orives, até a casa dos servos do templo e dos mercadores, de frente da porta da guarda, até o eirado da esquina, entre o eirado da esquina e a porta das ovelhas, repararam os Orives e os mercadores. Vamos orar. Pai querido, Deus de amor, louvamos e bendizemos a Ti por Tua palavra. Ela está aqui, Senhor Deus, inserida nas Escrituras para o nosso ensino. Que nessa manhã, Tua igreja, Senhor Deus, seja ministrada da Tua parte. É a oração que fazemos mais uma vez no nome santo de Jesus. Amém, Pai. Meus amados irmãos, no domingo passado, então, no culto da noite, eu abordei os conteúdos do capítulo 2, dos versos de 11 até o 20. E naquela ministração, eu mostrei que Neemias nos ensina que os obstáculos ou as grandes dificuldades na realização da obra de Deus não podem e nem devem ser capazes de nos fazer recuar, por mais intimidadores que essas coisas venham a ser. Porque se nós estamos em Jesus Cristo, nosso Senhor, não podemos ser daqueles que desistem rapidamente ao primeiro sinal de dificuldade. Nós temos que nos manter firmes na obra que Deus nos tem dado a fazer, apesar das dificuldades que surgirem. E Neemias não se acovardou, não retrocedeu, não recuou, mesmo diante da triste realidade de enfrentar a situação devastadora da cidade e mesmo diante da oposição dos seus inimigos. E Neemias, ele nos inspira, nos mostrando que haja o que houver, aconteça o que acontecer, nós não podemos retroceder. Porque assim como ele, nós também podemos nos apegar ao fato de que é o Deus dos céus quem nos dará êxito naquilo que estamos fazendo. A obra a ser feita é de Deus e nós somos tão somente os seus instrumentos. Assim sendo, nada pode nos deter, porque estamos fazendo a obra do Senhor. Em segundo lugar,
Eu mostrei que Neemias guardou segredo em seu coração a respeito da obra que Deus tinha lhe dado a fazer, até o momento em que ele próprio obteve visão clara da situação real existente ali naquele lugar. E o que ele viu não foi nada animador. E quando ele entendeu que era o momento de repartir aquilo que Deus havia proposto no seu coração, Neemias então fez um desafio radical para aquelas pessoas que estavam ao seu redor. Ele disse: vinde e reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio, ou seja, deixemos de ser motivo de vergonha. Neemias mexeu com os brios daquelas pessoas, chamou aquelas pessoas à responsabilidade, ao dever de mudar o estado de coisas ali reinante. Da mesma forma, Deus tem nos desafiado, meus amados, a suprir necessidades desse povo no meio do qual nós estamos inseridos aqui em Florianópolis, e por isso nós devemos agir positivamente e reagir ao chamado do Senhor para essa obra de abençoar esse povo aqui de Florianópolis. Outra verdade que reparti com os irmãos é que Neemias fez um chamamento tão forte que houve uma comoção geral, porque as pessoas que o ouviam foram tomadas de encorajamento e se dispuseram imediatamente a começar a reedificação da muralha que estava devastada. Porque eles consideraram o seguinte: se a boa mão de Deus estava sobre a vida de Neemias, também estaria sobre a vida deles. Neemias tinha afirmado isso: a boa mão de Deus está sobre mim. Chamou seus irmãos à obra, e eles então entenderam que se a mão boa de Deus estava sobre esse homem, também estaria sobre a vida deles. E ao repartir essa verdade, eu levei os irmãos que estavam ali presentes no culto da noite a responderem do fundo da sua alma a seguinte pergunta: se eles reconheciam que a boa mão de Deus está sobre eles. E faço novamente essa pergunta aos irmãos: você reconhece que a boa mão de Deus está sobre a sua vida? Se a resposta é positiva, então cada um de nós deve se deixar usar por Deus na obra de restauração das vidas dessa cidade aqui de Florianópolis. E finalizei afirmando que os opositores, então preste atenção para essa parte agora, porque essa é uma ponte para a ministração dessa manhã. Finalizei afirmando que os opositores não têm parte, não têm direito e não têm memorial na obra que Deus dá para os seus filhos realizarem. E eu fiz essa afirmação baseado na resposta que Neemias deu às provocações dos seus inimigos, e que consta do último verso do capítulo 2, no finalzinho do verso, onde nós lemos exatamente isso: vós, todavia, não tendes partes, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Então, na manhã de hoje, meus amados, eu quero ministrar a partir dessa afirmação aqui. Por quê? Porque ao declarar aos seus inimigos que eles não tinham nem parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém, que era o lugar da obra onde Neemias foi chamado a realizar, Neemias também estava afirmando, com essas palavras, que diferentemente dos seus inimigos, dos seus opositores, ele próprio e bem assim os seus irmãos certamente tinham parte, direito e memorial em Jerusalém. Em outras palavras, esse homem estava a dizer o seguinte: eu e meus irmãos temos sim parte, direito e memorial nessa obra. Esse verso faz uma ponte com todo o restante do livro e faz uma ponte com a sequência desse capítulo 3, que nós acabamos de ler, e que mais parece ser um relatório administrativo, só que não. E, segundo os estudiosos, parte deles, parece que esse texto do capítulo 3 está deslocado do seu lugar, porque ele já está falando a respeito de quem edificou quando a obra estava ainda começando. Mas ele está exatamente no lugar que devia estar, porque Neemias está dando a resposta, o escritor agora está dando a resposta, que esse povo tinha sim parte, direito e memória na obra que tinha se lhes dado a fazer. O capítulo inteiro se propõe a mostrar a verdade dessa afirmação feita por Neemias aos seus opositores. E todos os versos desse capítulo 3 registram cuidadosamente os nomes de todos os homens que trabalharam nela,
referenciando assim, na pessoa deles, cada família que tomou parte na obra de reconstrução dos muros de Jerusalém, e bem assim na reconstituição daquela nação, daquele povo de Israel, como uma nação novamente, porque eles haviam sido dizimados, basicamente. Esses versos mostram também como as pessoas que trabalharam, elas o fizeram ombro a ombro, sem qualquer tipo de separação ou de hierarquia. Nós podemos ver no texto que trabalharam homens, mulheres, jovens, crianças, gente importante, gente simples, pessoas do campo, artesãos, homens de negócio, sacerdotes. E a relação das pessoas que trabalharam, ela é aqui fornecida, começando a partir do verso 1, com os que edificaram a partir da porta das ovelhas, conforme nós lemos, e caminha em sentido anti-horário, e termina com a porta das ovelhas. Hoje essa figura aí é a muralha atual, que tem a parte externa ali maior, mas a parte que edificaram é essa que está circundada pelas setas vermelhas. A princípio, não parece, mas essa extensa relação de nomes tem muito a nos dizer. Primeiramente, eu destaco o fato de que praticamente nada é conhecido a respeito da maioria das pessoas que fizeram a obra, mas mesmo assim, todas foram honradas, ficando registrado para a história do povo de Israel e para a história do povo cristão, e hoje estamos revendo essa história, que aquelas pessoas fizeram parte, obtiveram direito e memorial em Jerusalém. Pessoas comuns, a maior parte nem foi nominada, apenas os cabeças das famílias. Mas também se pode constatar, a partir da leitura desse verso, que nós lemos aqui, que foram 40 grupos trabalhando ao mesmo tempo, cada um edificando num devido local da muralha, o que nos leva a concluir que foi necessário uma boa administração e um trabalho comunitário solidário, porque cada grupo tinha que prestar muita atenção à obra que estava sendo feita nos seus dois lados, para que pudessem ser feitas as conexões devidas e a muralha não ficasse uma coxa de retalho desengonçada. Já no verso 1, nós lemos uma informação muito relevante. Então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes e seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas, consagraram-na, assentaram-lhe as portas e continuaram a reconstrução até a Torre dos 100 e a Torre de Ananeel. Esse verso 1 mostra o envolvimento dos líderes espirituais daquele povo na obra, a começar pelo próprio sumo sacerdote, e como eles serviram de exemplo ao tomarem a dianteira e a se disporem a colocar a mão na massa, para que os irmãos fossem estimulados a fazer isso também. Os líderes espirituais tomaram a frente na obra. E a parte da obra que coube àqueles homens consagrados ao serviço do Senhor, foi uma parte muito extensa. Eles poderiam ter se esquivado, alegando que a eles competia apenas cuidar da parte espiritual, da vida do povo, mas eles foram mais além. E quando eu estava pensando a respeito desse verso, me veio aquela parábola do Senhor Jesus, do samaritano. Quando o sacerdote, o levita, passaram ao largo, eles não quiseram, não se importaram, eles tinham coisas mais importantes a fazer, porque estavam fazendo as coisas espirituais. Esses homens arregaçaram as mangas, realizando o serviço braçal, inspirando assim aos seus irmãos, que ao verem a atitude deles, também iam se dispondo a pôr as mãos às obras. E à medida que as pessoas iam aderindo àquela tarefa dura, árdua de reconstrução, outras mais iam se encorajando também ao fazê-lo. A lista dos cooperadores mostrou-se bem grande, quando nós levamos em conta que até pouco tempo antes desses acontecimentos, ninguém se dispunha a mover uma palha sequer, a fim de tentar restaurar aquele muro. O entusiasmo foi tomando conta daquele povo. E começou pelos líderes espirituais. Esse capítulo 3 também destaca o alto nível de envolvimento daquele povo na obra, porque a exceção dos nobres da cidade de Tecoa, como nós lemos, que abertamente se negaram a cooperar, está aí o verso para vocês reverem, não se sujeitaram ao serviço do seu Senhor,
e aqui o seu senhor não é Neemias, nem outra autoridade qualquer, é o serviço do Senhor Deus. Está registrado isso pelo autor do livro. No entanto, à exceção destes, os próprios homens, os homens comuns da cidade de Tecoa, os tecoitas, foram diferentes desses nobres. Eles trabalharam muito, porque o verso 27 diz que depois que eles repararam a sua parte, repararam os tecoitas outra porção de fronte da torre grande e alta e até ao muro de Ofel. Ou seja, esses homens de Tecoa se esforçaram muito mais do que muitos outros ao tomarem sobre si o encargo de reparar outra porção do muro, além daquela que eles já tinham edificado. Esses são aqueles que não seguem o mau exemplo dos líderes, mas que vão adiante, porque não são inspirados por esses, são inspirados por Deus. O destaque para o envolvimento de todo o povo na obra é uma lição muito importante para a igreja nos dias de hoje. Em algumas ocasiões, meus irmãos, nós percebemos registrada nas Escrituras Sagradas esse tipo de dinâmica abençoadora ocorrendo no seio do povo de Israel. Quando todas as pessoas atuavam como se fossem um só homem, um só ser. E sempre que eu leio nas Escrituras Sagradas registros dessa natureza, eu entendo claramente que tem a ver com o mover do Espírito de Deus sobre a vida do seu povo. E vejo isso no Novo Testamento também, porque no Novo Testamento nós temos um dos registros mais preciosos das Escrituras Sagradas, no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, onde nós lemos o seguinte, uma referência à igreja recém-nascida, a nova igreja, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações, em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Esse texto mexe muito comigo, meus irmãos, porque ele retrata a igreja ideal, a igreja como um único ser, e mostra que a igreja ideal não é uma utopia, pois esses versos estão a registrar aquilo que estava acontecendo ali no seio da igreja primitiva. O que de fato ocorreu, e isso por um bom tempo. E como eu anseio por isso, meus amados, todos nós deveríamos ansiar por isso, mas eu sei que isso jamais ocorrerá se não for por uma ação do Espírito Santo sobre as nossas vidas. A unidade só será possível se o Espírito de Deus atuar em nós, se nós nos deixarmos ser tomados pelo Espírito do Senhor. Um outro destaque desse capítulo vai para o que segue registrado nos versos 10, 23, 28, 29 e 30. Porque nesses versos o escritor registrou que todos os citados repararam de frente das suas casas. Isso, de certa forma, serve de figura do quanto muito da nossa obra deve ser feita nos arredores da nossa casa, no domínio da nossa casa. Primeiro porque parte da obra que Deus nos dá a realizar tem a ver com cuidar dos nossos, prioritariamente, dos que nos são caros, daqueles que nos são queridos. E segundo porque, muitas vezes, a obra que nós temos que realizar é aquela que vai abençoar as pessoas que estão no nosso entorno, nossos vizinhos, o jardineiro, a empregada doméstica, as pessoas que convivem conosco no dia a dia, que estão ali nos cercando, o homem da padaria, o atendente, aquela pessoa que você pega o ônibus, que ela senta ao seu lado todo dia. Muitas vezes a nossa obra está no nosso entorno. Um outro destaque desse capítulo 3 vai para o que está registrado no verso 12. Diz assim: ao lado dele reparou Salum, filho de Aloés, maioral da outra meia parte de Jerusalém, ele e suas filhas. Notem que o cronista fez questão de registrar o fato de que Salum, ele edificou juntamente com as suas filhas.
E eu queria dizer para os irmãos que citar a atuação de mulheres não era algo usual nos escritos daquela época. Mas as filhas de Salum ganharam lugar de destaque, por quê? Porque fizeram parte e por isso obtiveram um direito imemorial em Israel. A referência às filhas de Salum foi algo proposital aqui, para mostrar a importância e o engajamento daquelas mulheres na obra da reconstrução. Muito provavelmente, Salum só possuía filhas, e isto podia também lhe servir de desculpa para não executar a obra. Isso é serviço de homens, não é serviço de mulher. Mas ele e aquelas mulheres se importaram de fazer o serviço pesado. E elas se importaram tanto, que se esforçaram e deram uma importante contribuição à obra que estava sendo realizada, a ponto de ficar registrado aqui no capítulo 3. Outro destaque desse capítulo 3 vai para o que está registrado no verso 20. Depois dele, reparou com um grande ardor Baruque, filho de Zabai, outra porção deste ângulo do muro até a porta da casa de Eliasibe, o sumo sacerdote. Notem, meus amados, que o autor sagrado se referiu a Baruque como sendo alguém que reparou com um grande ardor. E por que ele fez tal referência? A resposta é muito simples. É porque existem aqueles que trabalham na obra do Senhor por obediência, isso já é muito bom. Mas existem aqueles que trabalham, cuja obediência é ardorosa. Trabalham com paixão, trabalham com vigor, trabalham com intrepidez, de tal forma que isso se torna visível. E como é bom trabalhar ao lado de pessoas assim, meus amados. Essas pessoas nos inspiram. Quando pensava a respeito dessas coisas, me lembrei de um cântico que eu gosto muito, e há muito tempo não canto, que está no Cantor Cristão, que chama-se Trabalho Cristão, cuja letra é a seguinte, eu quero só reportar aos irmãos. Diz: vamos nós trabalhar, somos servos de Deus, com o mestre seguir no caminho dos céus, com o seu bom conselho, vigor renovar, e fazer prontamente o que Cristo mandar. E o coro diz: no labor, com fervor, a servir a Jesus, com esperança e fé, e com oração, até que volte o Redentor. E ele segue nas outras estrofes: vamos nós trabalhar, os famintos fartar, para a fonte os sedentos depressa levar, só na cruz do Senhor nossa glória será, pois Jesus salvação pela graça nos dá. Vamos nós trabalhar para Cristo Senhor, contra o reino das trevas será vencedor, ele então para sempre exaltado será, pois real salvação pela graça nos dá. E por último ele diz: vamos nós trabalhar, ajudados por Deus, que coroa real nos dará lá nos céus, na mansão dos fiéis o descanso será, pois Jesus salvação pela graça nos dá. E o coro é esse: no labor, com fervor, a servir a Jesus, com esperança e fé, e com oração, até que volte o Redentor. Esse cântico sempre me inspirou na minha infância, na minha adolescência, pois a sua letra expressa o ardor do coração com respeito à obra de Deus. E a compositora desse hino foi uma mulher de nome Fanny Crosby, nascida em 24 de março de 1820 e viveu até os 94 anos de idade. Fanny tinha pouco mais de um mês de vida quando sofreu uma infecção nos olhos e depois de uma intervenção desastrada de um médico, ela foi acometida de uma cegueira permanente. Ela foi evangelizada pela sua avó, que passava horas lendo a Bíblia para a menina, e por conta disso, por conta também da extraordinária capacidade de memorizar as coisas, Fanny decorou basicamente todo o livro de Ruth e dos Salmos. Se tornou uma trabalhadora ativa na obra do Senhor, e o que caracterizava aquela mulher, está nos seus escritos, na sua biografia, era a alegria. Ela se tornou uma grande evangelista, mas era uma pessoa simples e não se gabava da sua fama. Por quê? Porque ela conheceu mais de um dos presidentes dos Estados Unidos e foi a primeira mulher a falar diante do Senado americano. Mas Fanny foi uma dessas pessoas que trabalharam com ardor no reino de Cristo. E não é à toa
que a letra deste e de outros tantos hinos que essa mulher escreveu falem tão forte ao coração. E a história dessa mulher é impressionante, porque é uma história de ardor, de fervor no serviço do Senhor. Assim como Fanny, assim como Baruque, nós temos irmãos no nosso meio que nos servem de inspiração. E que você seja um desses que sirva de inspiração para aqueles que querem servir ao Senhor, ao verem na sua vida alguém que serve com ardor. Serve a Deus e não como aos homens. Meus irmãos amados, eu fiz questão de relacionar a diversidade de pessoas que trabalham na obra. Homens de Tecoa, homens de Gibeão, homens de Meremote, homens de Mispa, moradores de Zanoa, filhos de maiorais das cidades e distritos vizinhos, mulheres, sacerdotes, levitas e servos do templo, ourives, filhos de ourives, perfumistas e mercadores. E o interessante a notar, quando nós lemos esse texto, é que não havia diferenciação entre umas pessoas e outras. Cada uma delas se tornou uma serviçal na obra. Todas se colocaram na condição de pedreiros, independentemente do seu status social, da sua profissão, de sexo, de idade ou qualquer outra condição. Essas coisas foram deixadas de lado. E outro fator a ser destacado é que as pessoas trabalharam e elas tinham interesses distintos enquanto edificavam. Haviam aqueles que trabalhavam no interesse da família, porque edificavam na frente da sua casa. Haviam que trabalhavam por interesse pessoal, porque trabalhavam sozinhos, conforme lemos no texto. Havia aqueles que trabalhavam no interesse profissional, porque eles queriam voltar a operar ali. Haviam aqueles que foram motivados a reconstruir, e haviam aqueles que tinham motivações espirituais, conforme vemos aqui. E esse quadro, meus amados, ilustra bem a unidade no meio da diversidade que deve caracterizar a obra da Igreja de Cristo, tão destacada pelo apóstolo Paulo nas suas cartas à igreja de Roma, de Corinto e de Éfeso, mostrando como é importante nós trabalharmos como uma só pessoa, motivados, sem nos preocuparmos com hierarquia, isso é coisa de homens, mas trabalhando como ao Senhor, fazendo a nossa parte. Não é um dado preciso, mas o entendimento mais perto da realidade é que a muralha, essa que está circundada aqui em vermelho, foi reerguida ou reconstruída sob o comando de Neemias com uma extensão de 1.600 metros, 1 quilômetro passado de 1,5 km, com comprimento de 8 metros de altura e cerca de 3 metros de largura para mais, variando em algumas partes do percurso. O que é fato, isso aqui é conjectura, mas é perto disso. O que é fato é que essa obra vultosa foi completada num período extraordinário de 52 dias, revelando que a boa mão de Deus estava sobre a vida daquelas pessoas de fato. O texto está nos dizendo, e eu volto a reiterar, que o grande protagonista desse livro é Deus. É como Ele se move abençoando o seu povo. Como Ele realiza a sua obra de forma extraordinária, usando pessoas como nós, pessoas limitadas, pessoas com seus defeitos, pessoas anônimas, porque talvez a boa parte de nós não terá o seu nome escrito na grande história, mas com certeza estará entre aqueles que obtiveram direito porque fizeram parte, e terão memorial no seio da Igreja de Cristo, porque trabalharam como ao Senhor. Eu queria chamar a equipe do louvor aqui à frente, enquanto eles tomam seus lugares. Eu quero fazer uma reflexão final com os irmãos. Então, olhe para mim agora, meu amado, minha amada, não se distrai. Nessa manhã, eu fiz questão de mostrar o quanto esse capítulo 3 traz ensino para a igreja nos dias atuais. A princípio, nós podemos pensar que o que lemos nele seja uma lista administrativa, relacionando tão somente aqueles que trabalharam na obra de restauração dos muros de Jerusalém, sob o comando de Neemias, mas não é isso, não se trata disso. Essa lista é muito reveladora. Pensei apenas algumas coisas significativas. Mas, depois de tudo aquilo que nós vimos aqui e ouvimos, resta-me dirigir a vocês uma pergunta. Aliás, algumas perguntas. A primeira delas é a seguinte: qual é a sua parte na obra do Senhor? Qual é a sua parte?
Como é que você tem se movido no reino? O que você tem feito para que a obra de Cristo avance na cidade? Aqui nessa igreja e fora dela. Você é daqueles que arregaçam as mangas, como os sacerdotes o fizeram, para dar exemplo? Ou você é como aqueles nobres de Tecoa, que não se sujeitaram ao serviço do Senhor, preferiram ficar assistindo de camarote e por vezes reclamando do serviço que estava sendo feito? Você tem sido movido de compaixão a suprir as necessidades do povo dessa cidade de Florianópolis? Você está olhando no seu entorno e você vê a necessidade das pessoas, ou você tem se tornado um apático, inerte? Você tem feito parte na obra, ou você tem negligenciado a obra? E pergunto também, que direitos você tem alcançado na obra do Senhor? Porque os que fazem a obra têm direitos sim. E na obra de Cristo que nós temos a realizar nessa cidade, nós temos o direito de nos alegrar com os feitos do Senhor, enquanto fazemos a obra que Ele nos tem dado a realizar. Nós temos o direito de nos derramar em amor sobre a vida das outras pessoas. Nós temos o direito de celebrar a graça de Deus sendo derramada sobre a vida daquelas pessoas que estão sendo alcançadas por nossa instrumentalidade. Nós temos esses direitos. Temos o direito de ver vidas sendo salvas pelo Senhor Jesus. Nós temos o direito de fazer discípulos, o direito de receber honra da parte daquelas pessoas que reconhecem o amor de Deus por conta das nossas próprias ações e palavras. Que direitos você tem alcançado na obra do Senhor, meu irmão, minha irmã? Porque se você não tem alcançado direitos, tais como esse que eu falei, algo está muito errado na sua vida e precisa ser mudado. E por último eu pergunto, qual será o seu memorial? Qual será o legado que você deixará com respeito ao reino de Deus nessa sua passagem aqui na terra? Como você será lembrado? Como alguém que abençoou vidas? Como alguém obediente e humilde ao Senhor? Você será lembrado como alguém cujo coração está na obra do Senhor? Você será lembrado como alguém que fez mais do que lhe foi dado a fazer, porque você trabalhou com ardor? Como alguém que não se acovardou diante dos problemas? Como alguém que é confiante no Deus dos céus? Ou será lembrado como os nobres de Tecoa, como sendo aqueles que se recusaram a fazer a obra do Senhor? Na Bíblia nós temos muitos memoriais ruins. Na história dos reis de Israel, por exemplo, nós lemos coisas como aquelas que foram ditas a respeito de Jeorão, um dos reis de Israel. Assim que morreu, diz o cronista, e se foi sem deixar de si saudade. E se foi sem deixar de si saudade. Qual será o memorial que você deixará para as pessoas que virão depois de você? Será um memorial de bênção? Você deixará legado, lembranças, saudade, falas a serem feitas a respeito? Pense sobre isso, meu amado. Eu queria cantar com os irmãos aquele último cântico que foi cantado. Isso. E durante esse cântico eu queria deixar a oportunidade para os irmãos de virem aqui à frente. Se você entendeu que você está na hora de arregaçar suas mangas, você tem feito pouco ou nada na obra de Cristo, eu queria que você deixasse o seu lugar, e com isso você vai estar dizendo diante do Senhor, eu quero partilhar da obra. E com isso eu não estou dizendo que você tem que trabalhar na administração da igreja, fazer coisas como essa. Estou dizendo que você quer servir ao Senhor. Talvez de frente da sua casa, nos arredores, começar no lar. Talvez você queira fazer mais, com mais ardor. Talvez você já está fazendo, mas eu ainda posso fazer mais. Talvez você diga, não, eu sou apenas alguém que não tem condições. Eu sou um sacerdote que já estou fazendo a parte espiritual. Eu sou uma mulher e esse é serviço braçal para homens. Deixe essas coisas, deixe esse entendimento e venha, se una à igreja, glorifica ao Senhor na obra que nos tem dado a fazer. Então, durante esse cântico nós vamos ficar de pé, vamos cantar, e depois então, eu quero orar com aqueles que aqui vierem à frente, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé.
soberano e fiel. Não há outro como tu, reina sobre a terra e céu. És o alfa e o ômega, o início e o fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu, reina sobre a terra e céu. És o alfa e o ômega, o início e o fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o alfa e o ômega, o início e o fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Eu não vou insistir porque eu creio que é o mover do Espírito de Deus, né? Então, se você já faz parte da obra, mas pode fazer mais em ardor, se você está vendo que é o momento de pegar mais firme na obra de Cristo, começar de casa, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Nós temos que nos alegrar e desejar desfrutar dos direitos da obra. Que direito que eu falei para vocês? De nos alegrarmos com o mover de Deus sobre a vida das pessoas, Deus transformando essa cidade, mudando a história desse povo. Eu tenho alertado os irmãos, Florianópolis tem se tornado uma cidade secularizada. Talvez não vejamos tanta miséria física, mas nós vemos muita miséria emocional, espiritual. E nós temos que ter compaixão, temos que nos voltar a fazer o nosso bocado. E nós temos que ser daqueles que ao partirmos, vamos deixar memorial de bênção, não para ser lembrado como alguém que fez isso ou aquilo, mas como alguém que serve de inspiração para as pessoas que seguem depois desse. Mas alguém, se não vou orar pelos irmãos, que bom que o Senhor tem movido seus corações a estarem aqui à frente. Vamos orar, meus amados. Pai querido, Deus de amor, eu quero te louvar e te bendizer, porque nessa manhã, esses meus amados irmãos, assim como toda a igreja, creio eu, Senhor Deus, recebeu essa palavra e considerou em seus corações, cada um em particular. Eu sei que tem aqueles, Senhor Deus, que estão conectados, fazendo a obra, e com ardor e com amor. Tem aqueles, Senhor Deus, que estão vindo aqui à frente, porque querem mais, Senhor Deus, ou talvez estivessem sossegados, deixando para os outros fazerem. Mas que nessa manhã, Senhor Deus, o Senhor possa mover o coração de todos indistintamente, e de forma particular, o coração desses queridos que se colocaram aqui à frente. Não os chamei, Senhor Deus, para receber uma oração, para bênção de qualquer situação, necessidade que possa estar passando,
Eu os chamei, Senhor Deus, os convoquei para estarem se despertando para a obra, e eles vieram. Abençoa esses queridos, Senhor Deus, enche o coração de alegria, concede unidade a essa igreja, ajuda-nos, Senhor Deus, não nos permita vivermos e andarmos como igreja em partidarismo, em contendas, mas conduz-nos à Tua comunhão, Senhor Deus, e que possamos fazer valer, Senhor Deus, e reviver aquilo que a igreja primitiva viveu por tanto tempo, essa dinâmica abençoadora de andarmos em unidade, Senhor Deus, no corpo de Cristo, e fazermos a obra de tal forma que isso seja algo tão natural, que seja algo que façamos percebendo que a alegria do Senhor é a nossa força. Santo é o Teu nome, abençoa Teu povo, Senhor Deus, e que a graça e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre o Seu povo, hoje e para todo sempre. Amém.